Nós tivemos um pequeno corte aqui, problema técnico, e vamos retomar o nosso testemunho a partir do momento em que eu estava falando de algumas crises que aconteceram na minha empresa e comecei a me endividar. E quanto mais eu consultava os espíritos, mais confuso eu ficava. Vejam bem, eu já trabalhava para eles havia 7 anos. Até então parecia que estava dando tudo certo. De repente, a partir de 90, as coisas começaram a dar errado. E aí, na primeira crise que eu tive que cobrir alguns cheques, algumas coisas, comecei a pedir dinheiro emprestado e não conseguia. Eu parei um dia o meu carro por volta de 2 da tarde, perto da casa de um amigo lá no setor Campinas, em Goiânia, e aproveitei o horário do almoço, que ele ainda estava em casa, fui pedir dinheiro emprestado para ele. E ele não tinha dinheiro, pelo menos para emprestar, né? É claro. E eu retornei ao meu carro que estava trancado, mas alguma coisa sobrenatural havia acontecido ali. Havia aparecido em cima do painel uma revista A Voz, da ADONEP. A ADONEP é a Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno. É uma associação mundial que leva testemunhos como esse para pessoas que nunca entrariam numa igreja. Então elas são convidadas para um jantar, para um chá, e um café da manhã, e elas ouvem um testemunho e têm a oportunidade de observar que Deus opera grandes maravilhas. Eu não conhecia a DONEP, e aliás, esse povo que fala de evangelho, que fala de Bíblia, eu não tinha muita conversa, aliás, não tinha conversa nenhuma com esse pessoal, não queria saber, não aceitavam o que eles me falavam, não concordavam não. E achava eles muito taxativos em termos de salvação, né? E aí eu não concordava com o que eles falavam. Mas apareceu aquela revista, e eu abri aquela revista, e não conhecia o que era a DONEP, como eu disse, chama a revista A Voz. Li um depoimento de um homem que havia passado as mesmas dificuldades pelas quais eu estava passando, um homem que havia frequentado a maçonaria como eu frequentava, um homem que consultava os espíritos como eu consultava, e que havia se endividado, só que a situação dele chegou um pouco mais no fundo, bem mais no fundo do poço do que a minha, porque ele perdeu a família, ele se separou da esposa. Graças a Deus, minha esposa nunca me abandonou por um minuto sequer. Estou com 36 anos de casado e sempre tive uma companheira firme, graças a Deus por isso. Esse testemunho, então, falou comigo, me tocou, porque era muito semelhante ao que estava acontecendo comigo, ao que estava acontecendo comigo. Procurei a DONEP lá de Goiânia, peguei lá um telefone, ali na revista da DONEP tem telefones dos diversos capítulos espalhados por todo o país. Eu telefonei e alguém me atendeu, e uma moça me atendeu e disse: olha, as reuniões estão sendo realizadas no apartamento do irmão fulano. Quando ela disse irmão, ali criou uma barreira. Eu não queria conversa com o irmão, eu sabia que era esse povo que mexe com Bíblia, que lê Bíblia e tal. Eu não quero saber dessa gente. Agradeci a moça, desliguei o telefone. E naquela mesma semana, lá no local, no centro onde eu frequentava, consultava os espíritos, veio uma entidade se dizendo enviada da alta corte e pediu para falar comigo, e incorporou um médium lá e disse que havia sido enviado especialmente para resolver o meu problema. Que eu não precisava mais acender velas para ninguém, que eu não precisava mais ir nas cachoeiras, bastava obedecer o que ele me falasse e ele ia me ajudar. Ele estava ali com aquela missão. Pois bem, então o que eu devo fazer a partir de agora? Bom, todas as suas decisões, tudo que você precisar, você vai lá na porta do cemitério, me disse ele, vai na porta do cemitério, não interessa a hora do dia ou da noite, e em pensamento você peça o que você quiser e eu vou te ajudar, vou te dar uma orientação. E aí imediatamente eu já precisava cobrir alguns cheques e fui na porta do cemitério, pedi orientação, veio na minha mente, desconta duplicadas.
Bom, procedimento normal, descontar duplicatas, né? Eu não poderia descontar em banco, já estava com o nome um pouco sujo, mas poderia descontar em factories. Tá, voltei para a empresa, peguei as duplicatas, não eram suficientes. Voltei lá para a porta do cemitério, olha, as duplicatas não vão, o valor, o montante que eu tenho, descontado, o juro, não vai cobrir as contas que eu tenho que pagar hoje, os cheques que eu tenho que cobrir. Veio na minha mente, faça a duplicata fria. Fazer duplicata fria é fazer uma fatura de Araque, como se eu estivesse vendendo para alguma empresa, e descontar aquela duplicata lá no banco ou na factory. Procurei um amigo meu, e até se por acaso ele se deparar com esse vídeo, chama Elias Lopes da Silva, dono de uma torneadora em Goiânia. Eu gostaria muito de dar um abraço no Elias, não consegui mais contato com ele. Procurei o Elias, pediu o nome da torneadora dele emprestado para que eu emitisse uma fatura de mentira e descontasse aquele valor que estava faltando. O Elias disse para mim, Geldes, eu gosto muito de você, sou seu amigo, nós já fomos colegas de trabalho na empresa aí, mas eu quero dizer para você que isso que você está fazendo é errado, está autorizado. Pode usar o meu nome, sei que você vai pagar direitinho, mas isso está errado. Isso não vai resolver seu problema. Você precisa mesmo de Jesus Cristo na sua vida. Você está lidando com espíritos enganadores e eles vão te destruir. Eu disse que nada, rapaz, conversa de crente, larga disso, vamos continuar a nossa amizade sem entrar nesse assunto. Posso usar seu nome? Pode. Fiz a duplicata, quando a duplicata venceu, tive que emitir outra duplicata, procurei outros amigos, e passei 3 anos, naquele período de inflação alta, de 90 a 93, a inflação voltou, né? Depois do plano Collor, e a inflação foi acelerando, e eu passei esses 3 anos alimentando minha empresa com dinheiro tirado de duplicatas frias. Tá? Foi acumulando. Aí eu não trabalhava mais, eu passava o tempo naquela engenharia financeira, eu gastava toda a minha energia fazendo aquela engenharia financeira para dar certo, para salvar a minha empresa. Mas ao longo de 3 anos eu consegui acumular uma dívida, naquela época a minha contabilidade era gerencial, uma dívida de $1 milhão, era muito dinheiro para o porte da minha empresa. $1 milhão. Então, em 30 de maio, eu já estava, no mês de maio de 93, ou seja, passados 3 anos, eu não consegui mais rolar aquelas dívidas. A essa altura eu já tinha envolvido talvez umas 12 factories, alguns bancos, algumas empresas de amigos meus estavam envolvidas naquele negócio, agiotas estavam me emprestando dinheiro, né, agiotas disfarçados de donos de factoring, e uma coisa terrível. Eu estava numa situação bastante difícil. E nesse fatídico mês de maio, hoje eu não diria fatídico, foi uma benção, foi quando houve uma virada na minha vida, foi quando a capa do engano caiu por terra, tudo aquilo que estava me enganando caiu. Chegou um determinado momento, nesse mês de maio de 93, em que eu não consegui mais rolar as dívidas. Uma factory que eu já estava lá com saldo com ela mais ou menos de uns $600 mil, não conseguiu mais me financiar. E ninguém sabia que aquelas duplicatas eram frias. Tal a perspicácia que eu adquiri em enganar as pessoas, né? Estava envolvido com espíritos enganadores, é claro que eu ia me tornar um exímio enganador. E eu era uma pessoa honesta, eu nunca quis chegar àquela situação. Tá? E as dívidas, né, eu não consegui mais rolar e comecei a passar um apuro que eu não consigo nem explicar para vocês o quanto eu fiquei apertado. A essa altura eu era venerável mestre de uma loja maçônica, era grau 33 da maçonaria, era tido como uma pessoa honrada, uma pessoa bem-sucedida, e de repente a capa caiu, né? Todos os meus amigos ali viram o que estava acontecendo e a coisa saiu do controle. Eu consegui ainda permanecer uns 30 a 40 dias em Goiânia, visitando aquelas factories diariamente. Comecei a confessar que as duplicatas eram frias, que eu não consegui mais pagar, não consegui mais dinheiro, mas prometendo que meu negócio era viável. Eu tinha um projeto muito bom, patente minha,
em uma empresa com 8 anos de funcionamento, merecia um crédito, mas as pessoas queriam dinheiro, né? E eu não tinha dinheiro. E eu ia para aquelas festividades da maçonaria, aquele churrasco lá com os amigos, eu não tinha mais a alegria de antes. Eu estava ali morto de vergonha, em depressão, é como se tudo tivesse cinzento ao meu redor. Depressão é coisa terrível, meus queridos. Depressão é coisa terrível. E aqueles espíritos, hoje eu sei que são inimigos de Deus, e naquela época eu não sabia, mas hoje eu sei que eles estavam ali agora com o firme propósito de me destruir. Primeiro eles te usam e depois te destroem. Eles não conseguem atingir a Deus, mas querem atingir o ser humano, a criatura de Deus, tá? Criada à imagem e semelhança de Deus. E eles partiram para me destruir. E naqueles dias realmente eu comecei a ter visões de entidades me rodeando, zombando de mim, entidades na forma de duendes, de bruxas, tudo aquilo me rodeava e zombava. Eu tinha aquelas visões relâmpago assim. E lá no centro, onde eu frequentava, aquela entidade que se dizia enviada da alta corte, que já estava ali há quase 3 anos trabalhando praticamente só com ela. Aí eu perguntei, falei, e agora o que faço? Desmoronou, acabou. Aí ela disse para mim, olha, eu só tenho uma coisa a te dizer, não dê por esses dias nem um passo maior do que a perna. Ora, eu já havia dado um passo quilométrico, confiando no que ela falou para mim, né? Poderia lá 3 anos atrás ter chamado meus credores, ter negociado, parcelado as dívidas, sem pagar aquele juro extorsivo que eu estava pagando, se não fosse pela orientação, pela confiança que eu depositei naquele espírito enganador. Repito, espírito enganador. E se você estiver numa situação dessa, peça socorro de Deus, socorro de Jesus Cristo. Ele vai te socorrer, ele vai te libertar, mas não continue nesse caminho, porque há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, o fim conduz à morte, tá? E eu estava ali realmente perto da morte. Eu não tinha mais paladar, a minha língua grudava no céu da boca, a comida não descia, é uma amargura tão terrível que eu não consigo explicar. E eu só me via, eu tinha 3 armas, tinha uma pistola semiautomática, tinha um 38, um 32, e eu só me via puxando uma daquelas armas na minha cabeça, não tinha saída. E eu me lembro que, um determinado dia, um dono de factory falou, olha, eu vou te ajudar, e tem um advogado importante aqui, especialista nesse tipo de problema, e você vai falar com ele, vai te ajudar. Só com um compromisso, você vai me pagar primeiro do que todos os demais. Falei, tudo bem. Me recomendou para esse advogado, fui falar com ele, analisou a situação, olha, realmente a sua situação é muito difícil e você não vai poder ficar por aí que esse pessoal vai te matar. Eles têm envolvimento com alguns maus policiais e eles vão te matar e você não tem saída. Eles já mataram vários aqui. Então você vai se esconder com a sua família, vai pegar todas as máquinas, os equipamentos da sua empresa, suas matrizes, e vai esconder em algum lugar, da noite para o dia, e você vai voltar a trabalhar, eu vou negociar com todos eles, daí uns 15 dias você volta a trabalhar, reinstala a sua empresa, e aí com todos os acordos já firmados para você pagar no prazo que você conseguir. Ótima orientação, para quem não tinha saída, né? Aquela para mim ele foi um alívio. Tá? Aí eu parti para colocar em prática aquele plano para o qual o advogado havia me orientado, né? E reuni com a loja maçônica da qual eu era venerável mestre. O meu sucessor já estava eleito para o ano seguinte e só a posse, pedi que antecipassem a posse dele, dei posse a ele, expliquei a minha situação e disse que quando eu resolvesse todos os meus problemas, eu retornaria para a maçonaria. 10 anos antes eu havia entrado ali, um jovem honrado, um nome limpo, agora eu estava ali todo destruído, envergonhado, no fundo do poço, sem chance até de sobreviver. Mas eu pedi para eles, eu disse, olha, estão ameaçando os meus filhos, lá no colégio onde eles estudam, a segurança já foi mobilizada e eu preciso de um lugar para me esconder a minha família, vou esconder minha firma em outro lugar
e depois eu volto a trabalhar. Eu não quero ajuda financeira porque eu sei que isso é impossível, é muito dinheiro, e não estou pedindo que ninguém me ajude nesse dia, eu quero apenas me esconder, porque nós estamos correndo risco de vida. A minha família, os meus filhos estão sendo ameaçados de sequestro, porque a segurança lá do colégio já avisou. E todos baixaram a cabeça, dali não houve solução alguma, e hoje eu entendo, com a cabeça mais fria eu entendo, não tiro a razão de nenhum deles, eu também não teria como ajudar, né? Eu havia me envolvido em algo muito errado, duplicatas frias, envolvido muitas pessoas queridas, muitas empresas, e era um beco sem saída, né? Então, eu era um camarada destruído, derrotado, candidato à cadeia, ao manicômio ou ao cemitério. Eu não tinha outra saída. Diante da recusa deles, eu saí dali chorando, né? E um templo bonito, dei uma olhada ali e senti que nunca mais eu colocaria meus pés ali dentro, não sabia por quê, essa não era a minha intenção era voltar assim que resolvesse meus problemas. Chego em casa, lá no meu apartamento, eu morava no 4º andar, ali na próxima Praça Tamandaré, e cheguei em casa, isso era num sábado, essa reunião extra que eu fiz com eles, sábado pela manhã, e essa sessão extraordinária. Cheguei em casa, minha esposa, olha, ligou um credor seu aí, não tinha celular naquela época, o cara havia descoberto o telefone da minha casa, ligou um credor seu aí, ele disse que ele não quer mais receber de você, ele agora quer a sua cabeça. Quando minha esposa me disse isso, eu fiquei muito desesperado, porque aí eu percebi que eu ia ter que matar, e é claro que não estava isento de morrer imediatamente, né? E não tinha saída, havia saído totalmente do controle a situação. Aí fiz alguns planos, olhei lá, pensei em pular ali no 4º andar, mas olhei os meus filhos, as crianças não tinham culpa de nada. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou deixar a minha família numa situação dessa? Os meus filhinhos inocentes, crianças, sorrindo, brincando comigo, sem saber o que estava acontecendo. E eu não tinha mais o que fazer. Como é que eu vou deixar minha família, minha esposa, tão leal, tão fiel, tão companheira? Como é que eu vou deixá-la? Como é que isso pode acontecer? Né? Aí tinha uma imagem da Senhora da Conceição, que o Preto Velho havia mandado eu colocar no meu apartamento, assim como tinha mandado eu colocar um São Jorge lá no meu escritório, naqueles últimos anos. E eu cheguei para a Senhora da Conceição, uma imagem bonita que estava bem no alto, assim, do apartamento, da entrada, e pedi para ela um socorro. E foi a oração mais sem ressonância que eu já fiz até hoje. Eu não senti a menor direção, não senti que tivesse alguém ouvindo aquela oração, não senti respaldo algum naquela oração que eu fiz. Terminei aquela oração ainda mais vazio, fiz novos planos ali no apartamento de pular, mas olhava para as crianças, não tinha coragem de fazer isso, mas a minha vida não tinha mais saída. Aí eu telefonei para uma senhora desse pessoal que lê Bíblia, né? Que fala de Bíblia, que fala de Jesus Cristo. Eu liguei para ela e falei, fulana, eu estou com esse problema, a minha vida acabou e eu não sei o que fazer. Eu não sei por que liguei para ela, não. Ela disse, Geldes, vem para minha casa, você, sua esposa, seus filhos, pega seus 2 carros, vem para cá. Aqui Jesus Cristo não vai deixar ninguém tocar em você. E aquilo, para mim, foi uma válvula de escape. Falei, bom, pelo menos eu tenho uma casa para me esconder agora. Teve alguém que abriu a porta para mim, né? Fui para a casa dela, lá um irmão dela que ele já faleceu, policial civil, e fazia bicos, né? E naqueles bicos ele era meu segurança, tinha sido meu segurança por alguns meses ali, porque eu estava correndo risco. E aquele policial me auxiliou, contratou um caminhão, nós escondemos na casa daquela senhora, eu e minha família trancamos o apartamento, levamos algumas roupas, levei todos os meus paramentos, todos os meus livros de maçonaria, todo o meu material lá que eu trabalhava com espíritos, velas, até um frango que estava
pronto para ser sacrificado naquela noite. Levei tudo numa caixa de papelão, coloquei no porta-mala de um dos carros, nós levamos tudo aquilo lá para a casa daquela mulher e aquela mercadoria ficou lá no porta-malas do carro. E contratamos, isso foi no sábado, contratamos um caminhão MUC, passamos a noite transportando todas as minhas máquinas e equipamentos para um terreno. Eu estava prestes a mudar de prédio, o dono do prédio, o dono do imóvel lá, do galpão, que estava alugado para a minha firma, passou por ali e perguntou o que estava acontecendo. Eu falei, não, que eu já estava mudando, já estava de mudança, né? Mas que parte talvez ficasse por ali. Inventei aquela mentira, eu estava sob a influência de espíritos enganadores, né? Enganando e sendo enganado. E aquele moço muito humilde saiu dali, se deu por satisfeito, e eu passei a noite transportando aquelas máquinas para uma chácara de um suposto policial federal, que depois eu fui descobrir que não era nada disso. Transportamos tudo e nos escondemos na casa daquela senhora. E quando foi na segunda-feira, a praça de Goiânia entrou em efervescência por causa desse golpe, né? Parecia que eu tinha fugido com bastante dinheiro. E, na verdade, eu estava ali acuado. Tentei falar com alguns amigos ali a partir daquela casa. Já não podiam mais falar comigo, diziam que temiam que o telefone deles estivesse grampeado. Então eu fiquei isolado, não tinha ali dinheiro, não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, fiquei ilhado na casa daquela senhora. Mas dentro daquela casa eu percebi algo diferente. Ela começou a chamar pessoas para fazerem orações por mim. E começaram, ela ligava, e via uma dupla lá de cantoras evangélicas, pessoas humildes. Vinha um pastor, depois vinha outro pastor, e eles oravam por mim, e eu sentia um alívio muito grande naqueles momentos. Eu sentia que algo diferente estava acontecendo, e eu sentia que naquelas pessoas que eu tanto detestava antes por causa da sua fé, naquelas pessoas havia ali um espírito diferente, que não falava, não dava previsões assim, mais ou menos, pode ser que aconteça isso, pode ser que aconteçam aqueles, eles eram taxativos, falavam, Jesus não vai deixar nada acontecer com você. O Senhor acampa, né, o seu anjo ao redor daqueles que eu teme. E começaram a falar partes da Bíblia para mim, e orar por mim, repreender aqueles espíritos que eu respeitava tanto, que eu reverenciava, que eu fazia tudo que eles mandavam. Eles começavam a repreender, chamá-los de demônios. Eu achava aquilo um absurdo, mas funcionava. Eu me revirava todo ali, espumava, e aqueles espíritos saíam, né? Eram legiões. Eu passei 10 anos fazendo pactos, alianças com aqueles espíritos. Eu fiz pacto até com o maioral deles, na boa fé, achando que estava ajudando. E ali agora estavam sendo tratados como demônios, porque o são espíritos enganadores, doutrinas de demônios, que a Bíblia está dizendo. E na nossa cegueira, a gente escolhe caminhos errados, sendo que só Jesus é o caminho. E ali dentro daquela casa, eu comecei a ver que realmente Deus estava se movendo através daquele povo. Fiquei cerca de 12 a 15 dias escondido ali. Descobriram onde estavam as máquinas, os equipamentos, saquearam tudo, tomaram tudo, nem sei quem se apropriou daquelas coisas. Matrizes que eu havia pago um preço altíssimo para poder fazer, foram vendidas para ferro velho, fiquei sabendo depois. Máquinas que eu próprio tinha criado só serviam para aquela indústria, para aquela fábrica, não servia para mais nada, pesando toneladas. Foram vendidas depois, de qualquer maneira, vendidas para ferro velho. Resultado, eu perdi tudo. Fui saquear lá no apartamento que eu pensava voltar, não consegui voltar mais. Saquearam tudo no apartamento. Depois, alguma vizinha que morava no mesmo prédio, amiga da gente, foi lá no apartamento, ela tinha chave, foi lá no apartamento com autorização nossa, não tinha mais nada lá, apenas algumas fotos dos meus filhos rasgadas e espalhadas pelo chão. O resto foi saqueado tudo, uma coisa terrível que eu nunca imaginei que acontecesse. Levaram tudo que era nosso, roupas, calçados, móveis, tapetes, quadros, o apartamento ficou limpo, meus queridos, uma coisa terrível.
Mas na casa daquela mulher, eu sentia que a mão de Deus estava sobre eles, desses poucos dias que eu fiquei ali. Aí, um determinado dia, eu me cansei um pouco de ficar ali isolado, escondido com a minha família, sem ter para onde ir. Eu amanheci bastante oprimido mesmo, com bastante depressão, com tristeza. E eu pedi àquela senhora que convidasse um pastor que havia orado comigo ali. Parece que ele orava com mais ousadia, ele tinha mais ousadia, ele repreendia os demônios com muita autoridade. E eu pedi que ela chamasse ele, porque ele havia desaparecido, tinha uns 5 dias que ele não nos visitava mais. Ela chamou aquele moço, e ele chegou ali, e eu falei, olha, eu queria que o senhor orasse por mim, porque hoje eu não estou bem, e a sua oração é muito forte. O senhor repreende os demônios com muita autoridade. Ele falou assim, não vou mais orar por você não. Eu falei, mas por quê? Você não quer nada com Jesus Cristo, você está à beira da morte, os demônios partiram para destruir você, sua esposa, seus 3 filhos, partiu para matar todos vocês. Nós estamos falando que Jesus é o caminho, que Jesus quer te receber, mas você não quer. Jesus não vai te pegar na marra não, meu filho. E quando ele disse que não ia mais orar para mim, aí eu fiquei desesperado e tentei argumentar, olha, mas eu sou de Jesus. Lá no centro ele se chama Pai Oxalá, ele fica lá no alto do altar, ele fica lá no topo. Ele disse, isso não é Jesus, não. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar essa conversa. Você concorda que eu repreenda tudo que está em você, que não provém de Deus? Você renuncia a tudo isso? Eu falei, não, eu não quero nada na minha vida que não seja de Deus. Se tem alguma coisa em mim que não é de Deus, eu renuncio, perfeitamente. Aí eu ajoelhei e ele orou, eu tinha autorizado ele repreender tudo que não provinha de Deus, ele repreendeu tudo que é espírito que estava me enganando. E naquele momento alguém leu um versículo para mim, que está em Mateus 11, 28, diz o seguinte, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem disse isso foi Jesus. Quando leram aquele versículo e alguém orou por mim, foi como se tivesse saído dos meus ombros uma tonelada. Naquele momento eu senti uma mão poderosa tirando dos meus ombros o peso de uma tonelada. E a partir dali eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, isso tem 20 anos. Foi aí que Jesus falou para mim, eu sou o teu juiz, falou audivelmente, eu sou o teu juiz e o teu advogado, ninguém tocará em ti, vou te mandar para uma terra, para um lugar com sotaque diferente, para um povo com sotaque diferente, ali tu ficarás por um determinado tempo, e ali eu vou te encher de poder. Eu pensava que poder era dinheiro, né? Eu falei, oba, mas não era poder do Espírito Santo de Deus. E dentro daquela casa, ainda naquelas orações, pessoas ali que têm o dom verdadeiro de visão da parte de Deus, viram durante aquelas orações ali, espíritos na forma de morcego, mas do tamanho de um homem, vinham voando, guerreando contra aquela casa, contra aquela família, mas batiam numa redoma invisível, batiam naquela redoma e caíam lá no meio da rua. As pessoas viram ali dentro daquela casa os céus abertos, viram carros de fogo descendo e subindo, viram anjos descendo naquele lugar. E Deus falou que tinha uma obra maravilhosa a realizar através da minha vida. Isso está se confirmando, estou aqui contando esse testemunho. Milhares de pessoas já aceitaram a Jesus Cristo através do nosso testemunho. Muitas pessoas foram curadas, foram libertas. Está se cumprindo aquilo, porque foi Deus quem falou. Ele não fala pelas metades. O povo de Deus fala com autoridade, fala com propriedade, fala com ousadia. E eu estou aqui contando o que Deus fez na minha vida. 20 anos. Hoje eu moro em Palmas, tenho uma casa abençoada, tenho uma empresa abençoada, tenho uma família abençoada, não tenho que tirar um centavo da obra de Deus para sobreviver. Se tivesse que tirar também não teria o menor problema. O trabalhador é digno do seu salário. Creio que pode chegar um momento que eu vou depender exclusivamente da obra de Deus, aí sim eu vou ter o meu salário, mas hoje eu não retiro nada, não preciso, graças a Deus. Tenho a minha empresa abençoada, próspera, conhecida na região. Sou abençoado, falo de Jesus Cristo,
o único caminho, meus queridos. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim dá em morte. Os meus filhos, todos formados, já vou ter neto, meu caçula casou, minha filha do meio casou, a minha filha mais velha está encaminhada, e todos nós servimos ao Senhor. Muitas lutas, muitos ataques de todos os lados, jurado de morte, né? Pistoleiros foram, Deus nos mandou para a redenção do Pará, aquela promessa de nos mandar para uma terra distante, um povo com sotaque diferente, foi redenção, lá nós ficamos 7 anos, e assim que chegamos à redenção, pistoleiros, um advogado contratou pistoleiros, 5, 6, não me lembro, e eles nos encontraram na igreja, só que Deus havia avisado antes que não era para eu fugir. E aqueles pistoleiros chegaram, alguém me avisou antes que eles haviam chegado, e alguém mandou eu fugir da igreja, pular pelos muros, ele me pegar lá no fundo, eu disse, não vou fazer isso, Deus não vai, Deus disse que não é para eu fugir. E Deus deu um livramento fantástico. O chefe daqueles pistoleiros, hoje é crente na pessoa de Jesus Cristo. Já falei com ele algumas vezes aqui em Palmas, já orei com ele, recentemente ele me telefonou, está firme na igreja, o chefe daqueles pistoleiros. Mas naqueles dias lá, que eles foram lá em Redenção do Pará, para me pegar, para me sequestrar, acompanhados de um advogado, Deus fez coisas maravilhosas. O nosso carro, naquela época, ainda tinha um carro, depois acabaram tomando tudo, eu passei algum período de bastante escassez, mas o nosso carro desaparecia na frente deles. Nós estávamos numa cidade estranha, terra estranha, não conhecíamos ninguém, e eles nos perseguindo, eles mesmos relataram que o nosso carro desaparecia na frente deles, e nós nem sonhávamos que aquele povo estava nos perseguindo. Mas Deus, e quem andou contando isso por toda a cidade foram eles, não nós. Eles contaram tudo isso ali naquela cidade, que nunca viram algo igual. Um deles disse que viu a minha esposa sair do nosso carro naquele dia que eles foram cercar a igreja. Eu pedi que a minha esposa, quando me avisaram, eu falei para a minha esposa pegar o nosso carro, ir para a casa do pastor e voltar com ele e com a esposa, porque estava acontecendo algo muito grave e eu precisava da presença dele e que ela fosse até a casa dele. Naquele dia, os pistoleiros, 2 pistoleiros daquela equipe, seguiram a minha esposa e depois eles disseram, o senhor não está falido coisa nenhuma, nós vimos o seu carro, a sua esposa, nós seguimos ela no carro, e ela entrou numa mansão cercada de guardas uniformizados. Meus queridos, em Redenção do Pará, 93, não tinha nenhuma mansão cercada de guardas uniformizados. Aqueles homens viram os anjos de Deus guardando a casa do pastor e guardando a minha esposa. Me perdoe pela emoção, mas é forte demais. Então, esse tipo de testemunho, eu passaria aqui, uma vez eu fui contar meu testemunho em Itaúna, Minas Gerais, o pastor de uma igreja me deu 3 noites consecutivas para contar. São muitas histórias fantásticas, coisas maravilhosas que Deus fez. Por isso eu prego a palavra de Deus com convicção, mas não é por causa dos milagres, não. É por causa da presença do Espírito Santo, porque essa fé, Deus já nos deu imediatamente assim que nós convertemos. Quem convence é o Espírito Santo, Ele que nos dá fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse momento, eu digo para vocês, aquele dom lá do passado, que dizia ser um dom de cura, não existe mais. Eu pedi a Deus que tirasse todos aqueles dons, porque matava, né? E agora, Deus tem nos usado. Uma pessoa foi curada de câncer de garganta, pessoa foi curada de câncer no intestino, pessoa foi curada de síndrome do pânico, várias pessoas, síndrome do pânico, problema de coluna, bico de papagaio, hérnia de disco. Então, assim, eu perdi a conta da quantidade de milagres que Deus fez. Pessoas em depressão, pessoas endividadas, Deus vai firmando, vai abençoando, e tem feito muitos milagres, cumprindo a promessa do Senhor, que disse que tinha um grande plano na minha vida. Eu quero, nesse momento, orar com você. E oração para bênçãos, nós temos vídeos no nosso site, onde você pode clicar, pedir as orações. Eu quero, nesse momento, fazer a mais importante das orações. Quero convidar você a aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador,
porque essas coisas maravilhosas que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também. Basta que você abra a sua vida para Ele entrar. Ele não faz acepção de pessoas. Me pegou um pobre coitado, destruído, condenado à morte, cheio de erros. Sim, aqueles problemas lá que eu deveria ter com a justiça, tudo aquilo foi publicado no jornal de grande circulação, veio a público em 93. Se tinham crimes, todos prescreveram, mas nunca se abriu um processo contra mim, porque Jesus tinha falado, eu sou o teu juiz e o teu advogado. Então nunca foi aberto um processo criminal contra mim. Um promotor de justiça tinha dito, vizinho nosso, disse que eu não escaparia da cadeia, falou para um amigo meu. Então, coisas maravilhosas Deus fez, coisas maravilhosas Deus fez, confirmou a sua palavra de que Ele é meu juiz e meu advogado. Não devo nada à justiça, nunca tive que pagar nada para a justiça. Todos aqueles crimes, né, de formação de quadrilha, de estelionato, falsidade ideológica, somado, isso já prescreveu tudo, não devo mais nada, não devo um centavo. Dívidas prescreveram, outras eu passei alguns direitos e liquidei essas dívidas, e outras prescreveram mesmo, não devo nada. Nada. Graças a Deus estou livre para falar, mas mesmo quando eu estava devendo muito, Deus já me levantou para contar testemunhos pelo Brasil afora e muitas pessoas sendo alcançadas por Deus. Meus queridos, meu querido, você que está ouvindo aí, aceite a Jesus agora como Salvador. Não basta crer em Deus, não basta ser uma pessoa de boas obras, uma pessoa honesta. Eu era uma pessoa de boas obras, uma pessoa honesta. Achava que era honesto, né? Mas traía a esposa, bebia, era violento, quebrava a cara de qualquer um, assim, por qualquer motivo, tá? Dava tiro, puxava arma, era maluco, mas achava que era honesto, porque era trabalhador e fazia questão de pagar minhas dívidas, era orgulhoso, mas eu não tinha Deus, então os meus atos de justiça para Deus eram como trapos de imundície. Então não basta crer em Deus, eu estava ali naquele negócio, naqueles espíritos ali, envolvido com eles, achando que estava agradando a Deus, e não era. Não estava agradando, porque se agrada a Deus quando você crê em Jesus Cristo. Ele nos entregou o seu Filho. Se nós rejeitamos, nós somos inimigos de Deus. Deus nos trata como trata qualquer criatura. A onça lá no mato tem o seu alimento, né? O peixe lá no fundo das águas tem o seu alimento, então Deus nos trata como criaturas, porque o sol nasce para todos. Agora, a salvação mesmo é em Jesus Cristo, salvação eterna. Tá? Entrar no reino de Deus é só com Jesus Cristo. Se eu deixar por menos, eu estou mentindo, eu estou mutilando a Bíblia, a palavra de Deus. Aceite Jesus como seu Salvador nesse momento. Eu quero orar por você, fazer uma oração poderosa agora, e Jesus Cristo vai fazer maravilha na sua vida. Curve a cabeça, diga assim: meu Deus, eu aceito o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Entra na minha vida, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, lava-me com o teu sangue precioso, perdoa por tudo, escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para nunca mais ser riscado. Vou orar por você, Pai, em nome de Jesus. Recebe esta pessoa que está entregando a vida para o Senhor, recebe essa pessoa agora, meu Deus. Envolve ela com o teu poder, é o teu Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Se esta pessoa está se rendendo ao Senhor, porque o Senhor a convenceu, então agora ela é responsabilidade do Senhor, ela está em tuas mãos, não interessa o que a está ameaçando, não interessa o risco que ela está correndo, ela agora é propriedade do Senhor, e nada poderá destruir essa pessoa enquanto o Senhor não chamá-la. Por isso eu repreendo da vida dela toda a opressão, todo o mal, as doenças, as enfermidades, as ameaças, todos os males, as legiões do inferno que possam ter entrado na vida dela por pactos voluntários que ela possa ter feito, ou mesmo coisas involuntárias que ela possa ter feito. Os demônios entraram na vida dela, se entraram de alguma forma, tem que sair em nome de Jesus. A própria falta de Jesus é o maior motivo para a entrada de demônios, de espíritos enganadores. Mas esta pessoa hoje conheceu a verdade. Conhecereis a verdade,
a verdade vos libertará. Por isso, em nome de Jesus, caiam todos os grilhões, todas as cadeias, as obras de macumba, feitiçaria, magia negra, bruxaria, todo o mal que se lançou contra essa pessoa em todas as épocas. Em nome de Jesus está desfeito, estão quebradas as maldições, esta pessoa é livre, é abençoada, é bendita do Senhor, e a partir de agora nada poderá resisti-la. Lutas virão, mas ela vence todas elas, porque ela é mais que a vencedora em Cristo Jesus. Seja abençoado, meu querido, minha querida, seja muito abençoado e aproveite essa vida com Deus e cresça e busque a presença de Deus na sua vida, porque Deus só tem coisas maravilhosas para nós. Um abraço, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e abençoe a todos nós.